Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre moeda. Afinal de contas, o que é moeda, esse dinheirinho que a gente carrega no bolso? Bom, lá atrás, antes da invenção da moeda, a gente tinha chamado o escambo, que você já deve ter estudado em história. Por exemplo, se eu tenho trigo e eu tenho interesse em porco, eu encontro uma pessoa dona de um porco que também tem interesse em trigo, nós executamos essa troca. Da mesma forma que se eu tenho uma roda e quero trocar essa roda por uma lâmpada, e a pessoa dona da lâmpada quer trocar a lâmpada pela minha roda, a gente executa o escambo, que nada mais é que a troca dos objetos. E aí é que nasce a ideia da moeda, uma ferramenta inovadora para facilitar essa troca. Ao invés de eu trocar um objeto pelo meu objeto de desejo, eu troco a moeda pelo meu objeto de desejo, que seria o porco. E de novo, troco a moeda pelo meu objeto de desejo também, que seria a lâmpada. Assim, eu não preciso achar alguém que tenha interesse nos objetos que eu tenho para fazer a troca. Mas, afinal de contas, quais são as principais funções da moeda? A primeira função e a mais importante da moeda é que ela é o nosso principal meio de troca. Ou seja, para qualquer coisa que você queira adquirir, seja um objeto, ou seja um alimento, ou seja um serviço, você utiliza a moeda como o meio de troca para obter, no final das contas, o que você deseja. E isso é o nosso facilitador das transações. A segunda função da moeda é a reserva de valor. Reserva de valor é algo que você consegue guardar consigo ao longo do tempo para utilizar em transações futuras que não sejam no presente. Imagina como era antigamente. Se você detinha um saco de batata e você utilizava esse saco de batata como o seu meio de troca, você não conseguiria armazenar aquelas batatas por muitos anos para poder utilizar em transações futuras, porque provavelmente as batatas iriam ficar podres. Já isso não acontece com a moeda. Você consegue guardar essa moeda como reserva de valor para utilizar em futuro próximo. A terceira função da moeda é a unidade de conta, ou seja, os nossos produtos e serviços, as nossas transações, elas são todas precificadas em reais. R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 100 em diante. Agora imagina se a gente vivesse numa economia que produzisse apenas três tipos de produtos, sendo uma roda, uma caneta e uma calça. A roda, no caso, a gente precificaria ela em R$ 10. Já a caneta custaria R$ 15 e a nossa calça custaria R$ 30. Se eu quisesse, por exemplo, uma roda nova, eu teria que pagar esta roda trocando por uma outra roda. Já se eu quisesse comprar uma calça, eu teria que utilizar como meio de troca pela calça, por exemplo, três rodas ou até mesmo duas canetas. Mas é claro que nada disso acontece hoje porque as economias são gigantes e isso seria praticamente impossível. E é por isso que, ao longo da nossa evolução enquanto sociedade, houve a necessidade da criação da moeda, justamente como unidade de conta também, para facilitar as nossas transações de uma forma universal. Você pode estar se perguntando que hoje a gente tem várias moedas, como o euro, o dólar, o real, o peso, mas na verdade a gente tem dois tipos de moeda. O primeiro tipo de moeda é a moeda chamada moeda mercadoria, e o segundo tipo de moeda é a moeda chamada moeda fiduciária, que é o que a gente utiliza hoje em dia como essas moedas que eu acabei de citar. Falando agora da moeda mercadoria, que é a moeda que foi muito utilizada antigamente. A gente tem como, por exemplo, o sal, o gado, as cabeças de gado e os mais comuns e o que a gente mais ouve falar nos livros de história, os metais preciosos. O sal e o gado, eles cumpriam uma função de escambo, que eu já expliquei para vocês, eram trocados por outras mercadorias. E os metais preciosos, a gente tem o ouro, o prata e o bronze, nos quais a moeda mesmo era feita desses metais preciosos.
Essas moedas, elas tinham o lastro do próprio metal em si, e elas cumpriam a função de moeda porque elas eram utilizadas como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Agora falando da moeda fiduciária, que é realmente as moedas que a gente utiliza hoje em dia, o chamado papel moeda como o dólar e como o real. Essas moedas, elas não possuem lastro, como por exemplo as moedas de metais possuíam. Se inscreve e deixa seu like aqui no canal.